Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e nesta videoaula serão exploradas as relações métricas no triângulo retângulo. E a habilidade que iremos desenvolver ao longo dos exercícios que serão resolvidos e discutidos é a seguinte: resolver situações-problema aplicando as relações métricas no triângulo retângulo. Em uma aula anterior, nós já aprofundamos o estudo de uma das relações métricas, qual seja, nós aprofundamos a aplicação da relação métrica que diz respeito ao Teorema de Pitágoras. E nesta videoaula, então, nós vamos aprofundar nas outras relações. Mas antes, vamos relembrar o que já foi apresentado a você em uma aula anterior. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, ele recebe esse nome porque ele tem um ângulo de 90 graus. Então, essa simbologia, esse quadradinho com um pinguinho dentro, significa que esse ângulo A, ele mede 90 graus. Portanto, esse triângulo, ele é classificado como triângulo retângulo. Então, se perguntasse a você, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo qualquer? Não, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Repito, que é representado por esta simbologia, o quadradinho com pinguinho dentro. Muito bem. Vamos identificar, ou vamos relembrar como nós identificamos os elementos de um triângulo retângulo. Então, tendo como referência o ângulo de 90 graus, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Portanto, B e C são os catetos. Você deve ter sempre como referência o ângulo de 90 graus. Então, repito, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. E o lado que se opõe é a hipotenusa. Então, já identificamos os elementos externos desse triângulo. B e C são os catetos e A é a hipotenusa. O H representa a altura desse triângulo retângulo. Então, H é a altura relativa à hipotenusa. O N e o M, eles são as projeções ortogonais do cateto C sobre a hipotenusa e do cateto B sobre a hipotenusa. Daí você poderia me perguntar, mas professor, o que é essa projeção ortogonal? Imagine você que fosse possível soltar os lados, aqui nós tivéssemos um parafuso e tirássemos esse parafuso e o cateto C cairia sobre a hipotenusa e o cateto B cairia sobre a hipotenusa. É como esse triângulo pudesse ser desmontado. Então, C cairia sobre N e B cairia sobre M. Então, projeção ortogonal significa a queda do cateto C sobre a hipotenusa e o M significa a queda do cateto B sobre a hipotenusa. Isto é projeção ortogonal dos catetos sobre a hipotenusa. Muito bem, então nós relembramos os três elementos externos desse triângulo, os dois catetos e a hipotenusa A. E também aprendemos a reconhecer os elementos internos, a altura e a projeção ortogonal, ou seja, a queda dos dois catetos sobre a hipotenusa. Vamos relembrar agora as três relações que nós iremos abordar nesta videoaula. Então, uma das relações diz: o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto entre os catetos. Lembrando, a palavra produto em matemática significa multiplicação. Vamos ver uma outra relação. O quadrado da medida da altura é igual ao produto das medidas das projeções. E uma terceira relação diz o seguinte: o quadrado de cada cateto é igual ao produto da medida de sua projeção pela medida da hipotenusa. Vamos observar então essas três relações para essa ideia ficar mais clara para você, olhando para esse triângulo retângulo que nós estamos considerando. Uma nota importante: essas letras elas podem ser trocadas. O que a gente tem que se fixar são nas relações. Então, olhando para esse triângulo e olhando para as nossas relações, vamos escrever então essa primeira relação: o produto entre a hipotenusa. Produto, então, multiplicação. Observe aqui, a hipotenusa nossa é o A. Então, o produto entre a hipotenusa e a altura, então, hipotenusa multiplicada pela altura, é igual ao produto dos catetos. Quem são os catetos?
B e C. Então, aqui nós escrevemos matematicamente esta primeira relação. Vamos ver a segunda relação. O que ela diz? O quadrado da medida da altura é igual ao produto das medidas das projeções. Então, quadrado da altura, h ao quadrado. Escrevemos. É igual ao produto das projeções. Quem são as projeções? M e N. Escrevemos, então, esta segunda relação. Vamos ver a terceira relação. O quadrado de cada cateto, só que nós temos dois catetos. Então, nós vamos ter duas relações. O quadrado de cada cateto é igual ao produto da medida de sua projeção pela medida da hipotenusa. Um cateto, então, é B. Então, o que diz a relação? Que B ao quadrado é igual à sua projeção multiplicada pela hipotenusa. Observe aqui. B ao quadrado é igual à sua projeção multiplicado pela hipotenusa. A mesma coisa irá acontecer com o cateto C. O quadrado de C, o quadrado do cateto C é igual à sua projeção, que no caso é N, multiplicado pela hipotenusa, que é A. Então, nesta videoaula, nós iremos explorar essas três relações. Mas vamos ver como essas três relações funcionam em alguns exemplos. Então, observe bem você aqui. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo que eu identifico por este ângulo reto. Então, primeira coisa que você deve fazer é tirar os elementos. Quem que é este 6? Esse 6 é minha altura. Quem que é esse N? É a projeção de um cateto, que nós não temos quem é esse cateto aqui. E quem que é o 12? Também é a projeção ortogonal do outro cateto, que não foi dado nesse problema. E está pedindo, então, com esses três elementos, que eu calcule o valor de N. Esta é a ideia. Então, observe, nós temos a altura e nós temos as duas projeções. Voltamos para estas relações. Nós temos, eu quero saber, eu tenho a altura e tenho as duas projeções. Uma delas eu conheço, que é o 12, e a outra eu quero saber. Então, esta vai ser a relação mais adequada para calcularmos o valor de N. Então, esta é a dificuldade e esta é a análise inicial que você deve fazer para saber qual relação que se aplica. Então, observe bem você. Então, nós descobrimos que essa relação dá conta de calcular o valor desconhecido, que é o N. Então, vamos substituir nessa relação. O nosso h, a nossa altura é 6. Portanto, teremos 6 ao quadrado igual. O m é uma das projeções, é 12. 12 vezes n, que é a projeção que nós queremos calcular. 6 ao quadrado, 36. 12 vezes n, 12 vezes n mesmo. Vamos reescrever esta igualdade. 12n igual a 36. Quando um número acompanha uma letra, ele está multiplicando. Então, este número deixa a letra sozinha e o 12 passa para o lado do 36, dividindo. Portanto, n vai ser igual a 36 dividido por 12, n vai ser igual a 3 centímetros. Note, nós estamos trabalhando com medidas. E nós, quando não tivermos a unidade de medida, vamos considerar que essa unidade de medida sempre será centímetros. Então, é importante que sempre no resultado você considere a medida como sendo os centímetros. Vamos ver um outro exemplo. Observe esse triângulo retângulo. O ângulo reto está aqui. Então, B é um cateto. 3 é a projeção ortogonal deste cateto B. O 9 é a projeção ortogonal de um outro cateto que eu não tenho marcado no triângulo. E nós podemos observar que a hipotenusa é 12. Mas daí você diz assim para mim, professor, de onde saiu que a hipotenusa é 12? Ué, se nós temos que esse pedaço é 3 e que esse outro pedaço é 9, então toda a hipotenusa é 3 mais 9, eu posso deduzir que a hipotenusa é 12. Então eu quero saber o valor de B. Então, eu tenho B, tenho a sua projeção e tenho a hipotenusa, que é 12. Então, eu tenho o cateto B, tenho a projeção e tenho a hipotenusa. Então, nós vamos usar essa terceira relação, melhor dizendo. Ou seja, vamos escrevê-la então. C ao quadrado igual a M vezes A. Esse C, aqui, eu fiz a troca de C por B.
Mas isso é o que menos importa. O que você tem que saber é a relação. Então, c ao quadrado é representado pela letra b. Então, b ao quadrado vai ser igual à sua projeção, que é 3, multiplicado pela hipotenusa, que é 12. Lembrando, a hipotenusa é o 3 mais 9. Portanto, eu vou ter b ao quadrado vai ser igual a 36. Agora, quero determinar o valor de b. Então, nós devemos tirar esse quadrado daqui. Qual é o inverso da potência? É a raiz quadrada de 36. Então, note, esse 2 aparece no segundo membro como sendo a raiz quadrada. Logo, b vai ser igual a 6 centímetros. Então, aqui eu tinha o cateto, tinha a sua projeção e tinha a medida da hipotenusa. Então, qual a relação mais adequada? A relação mais adequada é do cateto ao quadrado é igual à sua projeção multiplicada pela hipotenusa. Repito, aqui eu troquei para você ver que não importa. O que a gente tem que saber é a relação. No cateto, no triângulo que eu apresentei anteriormente, o B estava nesse cateto. Eu coloquei o B agora neste cateto só para você observar que isso não dá interferência na nossa resolução. O que a gente tem que ficar atento são a essas relações aqui. Muito bem, vamos ver mais exemplos. E aqui eu vou repetir para você as relações, para a gente sempre ter essas relações como parâmetro. E você pode fazer isso ao resolver os exercícios. Ter esse quadro sempre em mãos. Esse quadro do triângulo retângulo, das relações e da matematização dessas relações. Então, vamos ver mais um exemplo. Então, aqui nós temos o triângulo retângulo. Eu já posso identificar o y é um cateto, o 16 é a projeção de y e o 25 é a hipotenusa. Bem parecido com o anterior. Então, aqui nós temos os dados. Y é um cateto, 16 é a projeção ortogonal de y, quer dizer, é a queda de y, e 25 é hipotenusa. Tem cateto, tem projeção e tem hipotenusa. Tem cateto, tem projeção, tem hipotenusa. Então, é esta relação que vai nos dar a solução do exercício. Ou seja, podemos escrever aqui a relação c ao quadrado igual a m vezes a. C ao quadrado igual a n vezes a. Ou c ao quadrado, eu poderia chamar aqui de m, de n. Eu estou trocando só para você ver que essa troca não interfere na resolução do exercício. Portanto, cateto ao quadrado. O cateto é y. Então, y ao quadrado é igual à sua projeção, 16, multiplicado pela hipotenusa. Portanto, y ao quadrado é igual a 16 que multiplica 25, 400. O inverso da potência é a raiz. Então, y vai ser igual a raiz de 400, portanto, y vai ser igual a 20 centímetros. Note bem você, o importante, eu vou frisar isso aqui porque isso é muito importante. O importante é eu saber as relações, eu saber estas relações. E essas letras, elas podem ser trocadas, porque o que importa vai ser escrever estas relações matemáticas observando essas relações que nós escrevemos textualmente aqui. Mas vamos ver mais um outro exemplo. Observe esse triângulo retângulo. Vamos identificar seus elementos. Ângulo reto está aqui, 3 cateto, 4 cateto, o H aqui está sendo representado por y, altura e hipotenusa. Então, eu tenho cateto, tem altura, tem hipotenusa. Vamos esquecer dessas letras. Vamos olhar para a relação. O produto entre a hipotenusa e a altura. Tem a hipotenusa, tem a altura. É igual ao produto dos catetos. Tem os dois catetos. Portanto, é esta relação que nós vamos utilizar. Ou seja, hipotenusa multiplicado pela altura igual ao produto dos catetos. Vamos escrever a relação, então. Aqui estão os dados e a relação é hipotenusa é o A. 5 multiplicado pela altura, que é y, é igual ao produto dos catetos, 3 vezes 4. Portanto, 5 vezes y, 5y, 3 vezes 4, 12. 5 está multiplicando y, vai aparecer para o lado do 12, dividindo. Portanto, y vai ser igual, se eu dividir 12 por 5,
nós vamos obter um resultado decimal, 2,4 centímetros. Vamos ver um último exemplo. Note você que eu estou sempre repetindo as relações para a gente ter essas relações para nos guiar na resolução do exercício. Então aqui nós temos vários elementos desconhecidos. O cateto B, o cateto C, a altura e a hipotenusa. Então vamos ver os elementos que nós temos nesse triângulo. Então nesse triângulo, quais são os dados? O B é um cateto, o C é um cateto. Daí você me pergunta, professor, eu esqueci. Como eu identifico os catetos mesmo? São os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Nós temos o 18, que é a projeção de B. Nós temos o 32, que é a projeção do cateto C. E nós temos o H, que eu não marquei aqui, que é a minha altura. E eu posso deduzir que a hipotenusa A, ela mede 50. Por que ela mede 50? Porque é 18 mais 32. Ora, se esse pedaço tem 18 e esse pedaço tem 32, esta medida A, que é minha hipotenusa, é o 18 mais 32, que é 50. Então, tiramos todos os elementos aqui. Ficou faltando só a gente colocar aqui que o H é a altura. Mas isso não tem problema. Então, vamos observar que nós podemos calcular o cateto B. Mas, professor, como o senhor sabe que a gente pode calcular o cateto B? Porque eu tenho a sua projeção e tenho a hipotenusa. Vou usar esta relação. O quadrado de cada cateto é igual ao produto de sua projeção pela hipotenusa. Então, observe você. Vamos escrever. Cálculo de B. B ao quadrado é igual à sua projeção, que eu estou chamando de M. Estou trocando, e isso não interfere em nada que multiplica a hipotenusa, que é A. Portanto, B ao quadrado vai ser igual à sua projeção, 18, multiplicado pela hipotenusa, que é 50. B ao quadrado será igual a 18 vezes 50, 900. Qual é o inverso da potência? A raiz. Portanto, B igual a raiz quadrada de 900, que vai ser 30 centímetros. Nós vamos usar a mesma ideia para a gente calcular o C. C ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Vamos escrever? C ao quadrado é igual à sua projeção multiplicado pela hipotenusa. Portanto, C é quem eu quero saber. Sua projeção do cateto C é 32. 32 que multiplica a hipotenusa, que nós deduzimos pela soma de 18 com 32, que é 50. Portanto, C ao quadrado vai ser igual a 1.600. C ao quadrado, tirando o quadrado de C, nós vamos escrever C igual. O inverso da potência é a raiz. Raiz quadrada de 1.600. Portanto, C igual a 40 centímetros, que é a raiz quadrada de 1.600. Então, eu já calculei o B, o C. Está faltando eu calcular o H, porque o A nós já sabemos que é a soma de 18 mais 32. Então, para eu calcular a altura, muito bem, para eu calcular a altura, eu posso usar essa relação. O quadrado da medida da altura, quem eu quero saber, é igual ao produto das projeções. Ou seja, cálculo de H. H ao quadrado é igual ao produto entre as projeções. Portanto, H ao quadrado vai ser igual a 18, que multiplica 32, que são as duas projeções que nós temos. H ao quadrado vai ser igual a 18, que multiplica 32, 576. O inverso da potência é a raiz. Raiz quadrada de 576, portanto, H igual a 24 centímetros. Então, nós vimos aqui a aplicação nesses exemplos das três relações métricas no triângulo retângulo. O que você deve ter sempre em mente é que essas relações devem estar sempre na sua mão ao ver um exercício e escolher qual dessas relações melhor ou é a mais adequada, melhor dizendo, para resolver o exercício. Espero que você tenha aproveitado a aula. Se gostou da aula, dê um like e se inscreva no canal, pois sempre que eu publicar uma aula, você será notificado. Assista a aula com atenção, volte o vídeo sempre que precisar entender, quando tiver uma dúvida e precisar entender melhor, e bom estudo. Até uma próxima.